Louis Armstrong foi um instrumentista, trompetista, saxofonista, solista e cantor. Ele é considerado a personificação do jazz. Com sua habilidade de improvisação, sua voz e trompete inigualáveis, Armstrong transformou o jazz de uma forma nunca vista antes, influenciando gerações de músicos. Sua música transmitia alegria e esperança, mesmo em tempos difíceis. Mas Armstrong não era apenas um grande músico, ele também era conhecido por sua personalidade cativante e humilde. Além de exímio instrumentista, Armstrong é conhecido por sua voz potente e pelos vídeos maravilhosos que gravou, como La Vie en Rose, Dream a Little of Me e o excepcional What a Wonderful World. Durante sua carreira, Armstrong gravou mais de 600 músicas e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, sendo considerado um dos músicos mais influentes da história do jazz. Louis Armstrong é reconhecido como um dos maiores músicos do século XX. Eu sou Tânia Barros, seja bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Louis nasceu em Nova Orleans, em Louisiana, no dia 4 de agosto de 1901, em uma família muito pobre, num bairro violento conhecido como Campo de Batalha. Seu pai, William Armstrong, abandonou a família enquanto Louis ainda era bebê. Então sua mãe, Mary Albert, deixou Louis com sua avó, Josephine Armstrong, e passou a se prostituir para poder sustentar os filhos. Frequentou a escola só até os 11 anos. Quando estava na 5ª série, teve que parar de estudar para trabalhar e ajudar a sustentar a família. Trabalhava como entregador de jornais e sapateiro ambulante, mas o que ganhava não era suficiente para que sua mãe pudesse parar de se prostituir. Trabalhou como empregador de carvão para uma família russo-judaica, os Karnowski, e eles muitas noites cuidavam dele enquanto sua mãe saía para trabalhar. Até o final da vida, os Karnowski consideraram Louis como membro da família. Por essa razão, Armstrong usava uma estrela de Davi. Seu primeiro contato com a música foi com o trompete. Ele tocava sua corneta para avisar os compradores que ele estava chegando. Isso despertou nele o interesse pelo instrumento. Foi nessa época que ele conheceu o trompetista Joy King Oliver, que se tornaria sua maior inspiração. Ele ficou encantado e resolveu comprar seu primeiro trompete, pegando dinheiro emprestado com os Karnowski. Na véspera do Ano Novo de 1912, Armstrong disparou para cima um revólver calibre 38 e acabou sendo preso. Foi levado para um internato para jovens problemáticos e ficou lá por 18 meses. Lá conheceu um professor chamado Peter Davis, que incluía música na formação dos internos, chegando inclusive a formar uma banda de sopro. Louis aprendeu a tocar trompete e assumiu a liderança da banda de sopros. A banda tocou por toda a Nova Orleans. E aquele rapaz de 13 anos passou a chamar a atenção pela forma que tocava seu trompete. Quando deixou o internato, já tinha alguma bagagem musical e estava decidido a começar a se sustentar como músico. Formou um quarteto que tocava pelas ruas de Nova Orleans para ganhar dinheiro. A vida era puxada, ele trabalhava entregando carvão de dia e à noite tocava trompete. Ouvia os músicos mais velhos sempre que podia. O trompetista Bunk Johnson o ensinou a tocar de ouvido. Nesse momento de sua vida, ele se tornou discípulo do trompetista King Oliver, que atuou como seu mentor e figura paterna. Junto de King Oliver, Louis Armstrong começou a ganhar boa experiência e boa reputação na cena musical de Nova Orleans. Em 1910, o jazz começou a romper as barreiras que o mantinham circunscrito a Nova Orleans. Esses foram anos duros para os negros que habitavam o sul dos Estados Unidos, porque a região preservava a mentalidade escravocrata do século XIX e os negros começaram a migrar para o norte, mais especialmente para Chicago, a cidade do vento.
levando o jazz na bagagem. Em 1915, a prima adolescente de Louis, Flora, foi violentada por um importante homem branco, e seu pai se sentiu impotente para desafiá-lo. Flora deu à luz a um menino, mas morreu no parto. Quando Louis viu pela primeira vez aquele bebê, ele disse: "Ele levou toda a escuridão de mim." Aos 14 anos, ele assumiu a responsabilidade de cuidar daquele bebê e de sua mãe que estava doente. Em 1918, King Oliver foi para Chicago formar uma banda e Louis Armstrong casou-se aos 17 anos com Daisy Parker. Depois do casamento, eles adotaram Clarence, o filho de sua prima, que estava com 3 anos. Algum tempo depois, Clarence caiu de uma varanda, bateu a cabeça e ficou com atraso mental. Louis, pouco tempo depois, divorciou-se de Daisy e ela veio a falecer um ano depois. Em 1922, sentindo a necessidade de um segundo trompetista, King Oliver enviou um telegrama para Armstrong e Louis foi para Chicago e se juntou à banda de Oliver King, tocando como segunda trompeta. Foi nesse período que ele começou a desenvolver sua técnica de improvisação, que seria sua marca registrada. King Oliver e Louis Armstrong começaram a desenvolver um estilo de duetos improvisados, que fazia muito sucesso e começaram a se firmar na cena musical de Chicago, a ponto de o grupo fazer sua primeira gravação em 1923. Mas, mesmo que na banda de King Oliver ele alcançasse fama e prestígio, ele só era o segundo trompetista. Em 1924, Louis casou-se com a pianista e compositora da banda, Lil Harding, e levou seu filho adotivo Clarence com ele. Mais tarde, Louis declarou que nunca perdoou Lil por sua falta de paciência com Clarence. Lil se tornou uma grande influência na carreira de Armstrong, ajudando-o a desenvolver seu estilo próprio de tocar e a escrever algumas de suas músicas mais famosas. A influência de Lil determinou a relação entre King Oliver e Louis Armstrong, especialmente na questão de salário e adicionais, que Oliver escondia dele e dos outros membros da banda. A banda acabou se desfazendo naquele mesmo ano. Nessa época, o jazz já estava sendo assimilado pela indústria fonográfica nas grandes cidades. Os compositores e os líderes das bandas, que fariam o fervor das big bands, já estavam em atividade. Um dos principais era Fletcher Henderson, que convidou Armstrong para fazer parte de sua banda, a Fletcher Henderson Orchestra, a banda de maior sucesso naquele período, fazendo com que ele se mudasse para Nova York. A parceria entre os dois durou pouco mais de um ano, mas foi suficiente para causar efeitos importantes na sua trajetória. No ano seguinte, incentivado por sua mulher a prosseguir com sua carreira, Louis voltou para Chicago. Ele já mostrava ser um instrumentista muito acima da média, não só pela questão da potência vocal, mas também pelo seu estilo e originalidade. Em 1925, quando Louis voltou para Chicago, sua reputação já tinha ultrapassado a do seu mentor, King Oliver. A partir daí, ele começou a formar seus próprios grupos, como o Hot Five e o Hot Seven, que foram responsáveis por gravações lendárias na história do jazz. Um dos músicos da banda disse que todos relaxavam ao trabalhar com Louis, porque ele sempre fazia o seu melhor para realçar cada membro da banda. Ao longo de sua carreira, Armstrong se destacou não só por sua habilidade musical, mas também por sua personalidade cativante e humilde. Ele sempre se mostrou grato pelas oportunidades que teve na vida e nunca esqueceu suas raízes em Nova Orleans. Até 1934, viajou por quase todos os estados americanos, até chegar à sua cidade natal. Em Nova Orleans, ele foi recebido como um herói. Fez uma turnê pela Europa, pela Ásia, participou de programas de rádio, filmes. Em 1938, separou-se de Hill para ir morar com Alpha e levou seu filho adotivo Clarence com ele. Anos depois, Clarence casou com uma tal Miss Lillian e foram morar no Bronx. Era um casamento arranjado, financiado por Louis, para que ela pudesse cuidar dele.
O sobrenome de Clarence é um mistério para manter os fãs e biógrafos à distância. Em 1943, já com muitos anos na estrada e com sua quarta mulher, Lucille, Armstrong fixou residência em Nova York, em um bairro tipicamente de brancos, e sofreu ataques racistas. Roubaram seu correio, atiraram pedras em sua casa. Ele enfrentou críticas também de alguns ativistas negros, que achavam que ele não militava pelos direitos civis dos negros. Um fato interessante é que quando Elza Soares foi madrinha da seleção brasileira de futebol no México na Copa de 1962, ao ouvi-la cantar, Louis Armstrong pediu para conhecê-la, porque ele nunca tinha ouvido outra pessoa fazer o sketch. Aquela rouquidão característica que Armstrong faz no jazz e Elza no samba brasileiro. Ele, inclusive, a convidou para cantar com ele nos Estados Unidos, mas Elza não aceitou. Ela não queria sair do Brasil naquele momento porque estava apaixonada por Garrincha. Durante os 20 anos seguintes de sua vida, Armstrong tocou solo com inúmeras bandas, participou de vários filmes. Em 1963, ao ouvir o discurso de Martin Luther King, que dizia que tinha um sonho de que um dia as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele, mas pelo seu caráter, ficou muito emocionado. Armstrong tinha o costume de cumprimentar as pessoas com um sorriso e um "Hello, Dolly", que se tornou sua marca registrada. Em 1964, a música "Hello, Dolly", de Armstrong, ficou em primeiro lugar nos top 10, fazendo com que Louis, aos 63 anos de idade, se tornasse a pessoa mais velha a conseguir esse feito, destronando os Beatles, que estavam há 14 semanas em primeiro lugar. Viajou quase o mundo inteiro, ajudando a disseminar o jazz, inclusive veio para o Brasil. Armstrong trabalhou até seus últimos dias e morreu de ataque cardíaco em sua casa em Nova York, no dia 6 de julho de 1971, um mês antes de completar 70 anos. Suas últimas palavras foram: "Eu tive um trompete, uma vida linda, uma família, o jazz, agora estou completo." Seu filho Clarence compareceu ao funeral e, para o prazer de Louis, todos o chamaram de Little Louis Armstrong. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário. Se é novo por aqui, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias também. Mas antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores deste canal. Se você também quiser se tornar um apoiador, pode ser se tornando membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. É isso aí, pessoal. Encontro vocês na próxima história. Até lá!